A troca do ouro pelo lixo. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 21. Nasci no ano 1945, num lar cristão. Desde criança, participamos dos cultos domésticos no lar e na igreja. Acompanhamos várias mudanças nos desenvolvimentos das igrejas. Cultuamos a Deus em templos cercados de lascas de madeiras e coberturas de capim denominado sapé, com bancos de tábuas pregadas em tocos de madeiras fincados no chão batido. Quase todos os membros das igrejas andavam descalços e às vezes com as roupas cheias de remendos. Naquele tempo, em meio a tanta pobreza material, havia uma riqueza espiritual incomparável. Estar nos cultos era como estar num pedacinho do céu. Lá numa igrejinha da roça em Minas Gerais, tivemos uma programação natalina que durou das 7 horas da noite até as 3 horas da madrugada. Era maravilhoso. Numa festa de aniversário daquela igrejinha, tinha 2 conjuntos corais e eu tinha apenas 5 anos de idade. O coral da Igreja Batista da cidade de Mantenópolis, Espírito Santo, cantou o hino de número 6 do Coro Sacros com o tema Novo Céu, e durante aquele hino eu chorava com soluços de tanta emoção, como se eu estivesse no céu. Aquele dia foi o começo do meu processo da conversão a Cristo. Isso foi no ano 1950. A partir do meado da década 1970, as igrejas deram início às ostentações, preocupadas com construções de templos suntuosos. De lá para cá, passaram a trocar os valores espirituais pelos valores materiais, perdendo a simplicidade e a humildade de corações abertos para a unção do Espírito Santo. Mal podiam perceber que Satanás aproveitava as brechas para tirar a beleza dos cultos. O tempo foi passando e as verdadeiras riquezas musicais cristãs e outros foram sendo substituídas pelos verdadeiros lixos musicais que estão hoje nas igrejas, matando-as espiritualmente. As escolas bíblicas dominicais eram verdadeiras aulas de teologia nas preparações de vidas para as lideranças nas igrejas. Hoje o diabo conseguiu acabar com as escolas bíblicas dominicais em várias igrejas, levando-as ao declínio espiritual e moral. É como alguém dizendo: hoje grande parte das igrejas locais estão do jeito que o diabo gosta. Os cultos vêm sendo substituídos pelos shows, quando as pessoas estão mais preocupadas em ocupar o lugar de Deus na adoração, isto é, o ser humano adorando a si mesmos, consciente ou inconscientemente, estão adorando mais a Satanás do que a Deus.
Através da igreja em Laodiceia, na antiga Ásia Menor, hoje a Turquia, Jesus previu o nosso tempo hoje, quando grande parte das igrejas locais estão substituindo a presença de Cristo pelo Espírito Santo com suas próprias técnicas. Por isso, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo a porta e lançando o apelo para que ele seja o orientador para restaurar a qualidade espiritual da igreja. Quando Jesus disse à igreja em Laodiceia que repreende e castiga quem ele ama, está falando da igreja provocante a náuseas, a qual será purificada durante a grande tribulação. Jesus destaca a igreja em Filadélfia, humilde, com pouca força, fiel à sua palavra, pois Filadélfia representa a sua noiva com a promessa do arrebatamento. Apocalipse 3, versículo 10. Como as 5 virgens prudentes, enquanto as participantes da igreja em Laodiceia, ou seja, os participantes da igreja em Laodiceia, serão purificados durante a grande tribulação. A igreja pobre e rica e a igreja rica e pobre. A igreja em Filadélfia, que representa a noiva de Cristo do ponto de vista financeiro, era pobre. A igreja em Laodiceia, que representa hoje as 5 virgens insensatas, era rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. O saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini contou sobre uma visita a uma família pobre na roça. A igreja era a casa daquela família era um rancho simples. Os sofás eram alguns cepos de madeira e tudo era muito simples e pobre do ponto de vista financeiro. Diante de tudo isso, o chefe da família exclamou: depois que recebemos a Cristo como o nosso Salvador e Senhor, nos tornamos uma das famílias mais ricas da terra. Outro dia, o pastor Fanini foi chamado às pressas para mediar a solução de uma briga em família cuja casa era uma mansão. Depois de tudo, ele exclamou, comparando a família lá da roça com esta família da mansão, digo: quanta riqueza em meio a tanta pobreza e tanta pobreza em meio a tanta riqueza. Voltando à memória às igrejas até os anos 1970, com templos simples, a maioria do povo descalço com as roupas cheias de remendos, com cultos tão cheios de riquezas espirituais, onde havia o verdadeiro louvor e adoração a Deus, mas nos proporcionando grandes refrigérios. Comparado às igrejas hoje, trocando os cultos pelos shows e a verdadeira música sacra sendo substituída pelas músicas vazias, louvando mais ao próprio ser humano e ao diabo do que a Deus. E as pessoas com seus carrões e com roupas de grifes e templos suntuosos, proporcionando cultos vazios em templos suntuosos, e a gente entrando e saindo mais vazio de quando entrou. Aí exclamamos: quanta riqueza em meio a tanta pobreza e tanta pobreza em meio a tanta riqueza.